Olá, boa noite. O repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal. Como você pôde acompanhar, aqui na NBR foi lançado o SGDC, o Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações na Guiana Francesa. O presidente Michel Temer acompanhou o lançamento aqui em Brasília. E a gente vai ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem as informações para a gente. Ney, boa noite. Boa noite, Jaime. Boa noite a todos. O satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas foi lançado às 6 horas e 50 minutos da tarde de hoje, pelo horário de Brasília, no Centro Espacial de Kourou, na Guiana Francesa. Este é o primeiro satélite geoestacionário brasileiro de uso civil e militar. O equipamento vai ser usado para auxiliar as Forças Armadas na fiscalização dos 17 mil quilômetros de fronteira do Brasil e no controle do espaço aéreo. Cerca de 30% da capacidade do satélite será para uso exclusivo das Forças Armadas. O equipamento também vai ampliar a oferta de internet de alta velocidade para todo o território nacional, inclusive para as áreas mais remotas. A saúde, por exemplo, vai ser beneficiada com 10% de tecnologia banda larga para ampliar as conexões em unidades básicas de saúde de todo o país. O satélite pesa quase 6 toneladas, tem 5 metros de altura e vai ficar posicionado a uma distância de 36 mil quilômetros da superfície da Terra, cobrindo todo o território nacional e o Oceano Atlântico. A capacidade de operação é de 18 anos. O projeto do satélite foi liderado pelo consórcio Visiona, formado por Telebrás e Embraer. O equipamento foi fabricado na França e o processo envolveu transferência de tecnologia e intercâmbio entre 50 profissionais brasileiros da Embraer, da Telebrás, da Agência Espacial Brasileira e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O investimento foi de mais de 2 bilhões de reais. O presidente Michel Temer acompanhou o lançamento do satélite em tempo real, direto da sala de operações do Comando Aeroespacial aqui em Brasília. Ele falou da importância do equipamento para a melhoria da oferta de banda larga em todo o país. Vamos ouvi-lo. Com isto, nós vamos democratizar o fenômeno digital no nosso país, já que a banda larga vai atingir todos os recantos do nosso país, ou seja, quem estiver lá no Amazonas ou em outro canto do nosso país, poderá ter acesso à banda larga e, portanto, volto a dizer, democratizando o sistema digital no nosso país. O lançamento vai trazer economia para o governo brasileiro. Até hoje, as comunicações militares eram feitas por meio do aluguel de 2 satélites privados. A partir de agora, o Ministério da Defesa vai manter apenas um dos contratos com os operadores privados. Eu volto com você no estúdio, Jaime. Ney Pereira, ao vivo do Palácio do Planalto. Obrigado, Ney, pelas informações. E o presidente Michel Temer também comemorou o lançamento do satélite em uma rede social. Temer disse que o lançamento foi um sucesso e que o satélite marca uma nova era de pesquisas, ciência, tecnologia, comunicações e defesa nacional. O presidente disse que é um grande momento para o país e que o satélite vai democratizar o acesso à tecnologia no Brasil. A proposta de reforma trabalhista já chegou ao Senado Federal após ser aprovada na semana passada pela Câmara dos Deputados. No Senado, o projeto vai ser analisado por 2 comissões, a de assuntos econômicos e a de assuntos sociais. E hoje, a reforma trabalhista foi tema de um debate em São Paulo. Estiveram presentes no debate representantes do governo federal, o relator do projeto, o deputado Rogério Marinho, um advogado, um juiz e um professor de economia. A importância da reforma trabalhista para adequar a legislação brasileira ao mercado atual foi um dos assuntos mais comentados no debate. A gente tem uma legislação trabalhista da década de 40. Isso não significa dizer que seja uma legislação ruim, muito pelo contrário. A CLT trouxe direitos importantíssimos para os nossos trabalhadores e todos eles estão sendo mantidos. Mas ela precisa ser modernizada, porque tudo que nós fazíamos de 1940 para cá mudou. Para o deputado Rogério Marinho, os números do trabalho no Brasil mostram que a reforma é necessária e urgente. O próprio IBGE, agora em 2016, estima que temos em torno de 140 milhões de brasileiros na idade laboral, entre 16 e 60 anos, não levando em consideração ainda
o aumento da idade da aposentadoria para 65 anos. E desse universo, 38 milhões de brasileiros têm carteira assinada, 11 milhões e um quebrados são funcionários públicos. Então, as pessoas que estão dentro da égide da CLT e sob o amparo da Constituição são 50 milhões, faltam 90 milhões de brasileiros e brasileiras. O IBGE identifica, em 2010, 20 milhões de trabalhadores que trabalham em casa. A Brasel identifica 3 milhões de pessoas que trabalham de forma precária só no segmento de bares e restaurantes. O projeto de reforma trabalhista prevê que a jornada de trabalho poderá ser estendida para 12 horas por dia, 48 horas semanais. Os 30 dias de férias poderão ser divididos em até 3 vezes. Para as horas extras, pode ser criado um banco de horas individual. O trabalho em casa, quando as pessoas exercem atividades de forma remota no lar, passa a ser regulamentado. O trabalho parcial passa de 26 horas semanais para 30 horas por semana ou para 26 horas semanais mais 6 horas extras. E o trabalho intermitente, que não é contínuo, vai ser ajustado com período, dias e horas acertadas entre patrões e empregados. Outro ponto abordado no debate foi a possibilidade de uma negociação mais ampla entre empregados e empregadores, o que diminuiria os processos trabalhistas. Esse mecanismo de melhor dar garantia jurídica ao que é negociado entre as partes, né? De forma que aquilo que está sendo negociado por trabalhadores e empregadores, na mesa, passarão a ter força de lei ou ainda passarão a ter prevalência em relação ao que foi legislado. O professor de economia da USP,